Capítulo 9. Todos acharam? Assim diz o Senhor. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é o nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de pratas tiradas do templo de Baal-Berite, aos quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerobaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerobaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual os homens, deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-las das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho da sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegre-se com Abimeleque, e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que ajudaram a assassinar seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu
que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo de seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebede, disse: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Se eu tivesse esse povo sobre o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebu, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebede, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebede, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fique à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam a emboscada perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebede, tinha saído e estava à porta da cidade, quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebu: veja, vem gente escondendo o alto das colinas. Zebu, porém, respondeu: você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebu: onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Sai e lute com eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque os perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebu expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e marcou emboscada no campo. E armou emboscada no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Quando Abimeleque soube que haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e pôs nos ombros. Então deu essa ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o homem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, Deus retribuiu a maldade de Abimeleque, que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Depois de Abimeleque, um homem de Isacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel.
Ele morava em Salmir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Calmon. Vamos orar. Deus, o Senhor já nos fala em Tua palavra. Nós acabamos de ouvir a Tua voz, sendo ensinados e orientados pela Tua boca. Agora, Pai, nos faz entender essas verdades eternas. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. 60 versículos nós lemos nessa noite. Então, estamos bem, estamos lendo bastante a Bíblia. Queridos, se a gente for no processo, a gente agora entrou em Juízes 9, eu quero observar uma coisa com vocês. Não sei se vocês notaram, mas essa é a primeira vez que o povo de Israel não enfrenta um outro povo. Essa é a primeira vez no livro de Juízes que o povo de Israel não enfrenta um outro povo. Eles não estão lutando contra os filisteus, eles não estão lutando contra os caldeus, eles não estão lutando contra nenhum povo. Deus não levantou nenhum povo contra eles. O problema é doméstico. Esse é o primeiro exemplo de um problema dentro do próprio povo. E eu acredito que esse texto nos ajuda a entender como Deus nos livra, não dos nossos inimigos, mas como Deus nos livra de nós mesmos. Como Deus nos livra de nós mesmos. O primeiro aspecto de como Deus nos livra de nós mesmos é quando a gente olha para o Deus que parece não estar presente. Se você olhar todo o relato de Juízes 9, o nome de Deus vai aparecer em dois momentos: quando Deus envia um espírito mau e quando o texto diz que Deus faz justiça. Mas mesmo quando se fala de Deus, ele não usa a expressão usual de juízes, que é Yahvé, mas ele usa Senhor, o que faz com que a gente entenda que em nenhum momento do capítulo 9 o nome de Deus é pronunciado, mas o nome de outros deuses, como Baal-berite, Alberite, é anunciado. Outro nome é bem recorrente, Abimeleque. Quem é Abimeleque? Abimeleque é o filho da escrava, da concubina de Jerubaal, de Gideão. Ele não era um filho legítimo. Ele não era um dos filhos reconhecidos pelo seu pai. Ele era um filho bastardo. A evidência maior disso é que a sua mãe levou ele para crescer em Siquém e não junto do seu pai. Ele foi um filho renegado, um filho bastardo, que a mãe levou para morar lá em Siquém. Abimeleque foi excluído da família dele. Ao contrário dos 70 filhos, ele era ilegítimo. Ele não estava entre os herdeiros de Gideão. Esse era ele, alguém que não era considerado parte da família de Gideão. Outra lição que a gente percebe é que em nenhum momento ele é escolhido, ele se autoproclama, ele não faz parte da família, ele chega para os moradores de Siquém e diz: olha, vocês preferem ser súditos dos filhos de Gideão ou de mim? Eu sou irmão de vocês, eu vou fazer coisas boas por vocês. E aí é aquele jogo, sabe? Assim, olha, ele é daqui, ele vai fazer coisas boas, ele vai fazer o que a gente gosta, ele vai fazer o que a gente quer, ele vai trazer vantagens para Siquém. E Siquém, gente, Siquém é uma cidade extremamente importante, porque se a gente for lembrar da história de Israel, Siquém foi onde Abraão construiu o primeiro altar para Deus, quando Deus chega para ele e diz que a terra prometida seria dada. Então Siquém é importante. Aquele povo era como se fosse um povo que, assim, a gente é tão importante na história de Israel, mas parece que a gente está sendo deixado de lado. A gente é tão importante, a gente tem uma história tão bonita, aqui
o nosso patriarca edificou o primeiro altar para Deus quando Deus o chamou. Mas parece que a gente foi colocado de lado. Quem sabe agora, esse que vem, esse que é dos nossos, pode exaltar, pode trazer de volta o nome de Siquém, e Siquém se tornar grande. Quem são os de Judá? Quem são os de Efraim? Quem sabe Siquém se torna grande. Essa era a ideia. Então por isso que era vantajoso para eles tornar Abimeleque o seu rei. E foi assim que eles fizeram. E numa pedra, essa ideia da pedra é muito importante. Numa pedra, eles mataram os 70 filhos de Gideão. Numa pedra, mataram 70 filhos. Esse povo, por que matar 70? Porque eles estavam convencidos dos argumentos pragmáticos de Gideão. Gideão vendeu uma ideia. Gideão disse assim, Abimeleque vendeu uma ideia. Ele disse assim, preste atenção, vai ser bom para a gente, só vai ter vantagens. E aí, se a gente pensar em Gideão, e essa era a ideia que eu estava em mente, Gideão era uma figura, era um homem bonito, tanto que quando os reis disseram assim, olha, os homens que nós matamos, que eram seus irmãos, eles eram bonitos, eram fortes, eram como príncipes, o que faz com que a gente entenda que Gideão e seus filhos eram homens bonitos, homens fortes, homens com presença, como a gente diz por aqui. E provavelmente Abimeleque era esse homem de presença, esse homem que via, todo mundo olhava e disse, pense num camarada ajeitado. E eles olharam, disseram assim, é ajeitado, é da nossa cidade, só tem vantagem aqui, é pragmático. Só que Deus não é pragmático. Deus, ele não valoriza o que a gente costuma valorizar. Deus não valoriza popularidade, Deus não valoriza senso de humor, diplomacia, carisma, coisas desse tipo, sabe? Deus não valoriza esse tipo de coisa. O povo é que valoriza. O povo valorizou a popularidade de Abimeleque. O povo valorizou a presença, o bom humor, essa capacidade, o carisma dele. E por isso, eles se apegaram à verdade, à ideia de que fazia sentido que esse homem pudesse liderar o povo, liderar a partir de Siquém. A primeira verdade, quando um povo escolhe e não Deus, é que quando as pessoas escolhem, elas escolhem a partir de padrões e critérios pragmáticos. Elas valorizam coisas que Deus não valoriza. Deus, ele está buscando pessoas, ele não está buscando pessoas refinadas, bem vestidas. Abimeleque poderia ser o moderno do seu tempo. Eles escolheram Abimeleque pelos motivos errados. A Bíblia nos diz que Deus, na verdade, procura para liderar. Se a gente olha para 1 Timóteo, por exemplo, Deus quer pessoas que sejam pacientes, que tenham autocontrole, sejam sábias, não aos seus olhos, mas aos padrões de Deus. Quando o povo escolhe, é pragmático. Mas a escolha, a perspectiva de Deus tem muito mais a ver com os frutos que Ele faz gerar na vida de alguém. E aí eu penso na gente. Como é que a gente tem feito as nossas escolhas? Como é que a gente escolhe o que é melhor para a nossa vida? Com quem a gente quer andar? A gente quer andar com a pessoa que tem bom humor? A gente quer andar com aquela pessoa que é popular? Aquela pessoa que tem presença? Ou a gente quer andar com quem tem fruto do Espírito? A gente quer andar com quem expressa os valores do reino? A gente quer andar acompanhado de quem paga coisas, quem dá coisas, ou quem ora junto com a gente? Quem dá conselhos sábios? Quem está disposto a olhar para você e dizer assim, ei, acorda, você está errada. Esse caminho que você está levando só vai dar prejuízo.
costumeiramente a gente quer fazer como o povo de Siquém, andar do lado de quem diz assim: vai lá, vai dar certo, vai, confia, confia que vai dar certo. Porque a gente quer gente que reafirme o que a gente já está pensando. O povo de Siquém procurava alguém que reafirmasse aquilo que eles já estavam pensando. Eles queriam alguém que dissesse assim: vai lá, a gente está com você, não importa os meios, o que importa é o fim. E quantas vezes pessoas assim não andam do nosso lado? A gente quer ter pessoas assim. A primeira lição de quando Deus nos livra de nós mesmos tem a ver com as pessoas que a gente escolhe para caminhar do nosso lado. A gente está escolhendo pessoas para caminhar do nosso lado, que reafirmam os valores pecaminosos. Falando aqui para os adolescentes da igreja. E aí, turma, quando você está na escola, com quem que você quer andar? Hein, Fernando? Quer andar com quem? Quer andar com aquele que tem o tênis da moda, que tem não sei quantos seguidores no Instagram, aquela pessoa que, me perdoem, o namorador, a namoradora, aquela, assim, todo mundo diz assim: ei, isso aqui, a bonita, o bonito. São essas pessoas que vocês querem ao lado de vocês? Essas pessoas são como Gideão. A gente tem que buscar, para caminhar do nosso lado, adolescentes, jovens, pessoas que expressam os frutos do Espírito, pessoas que têm domínio próprio, pessoas que têm um coração disposto a ouvir a voz de Deus e não a voz do seu coração. Tem um filme bem bacana, chama Mãos Talentosas. Não prometo não dar spoiler, nada, Quando o pastor cita um filme, é um perigo, Mas em um dado momento, o protagonista do filme, que é um médico, que se torna um dos principais cirurgiões de neuropediatras, ele começa a se encaminhar com pessoas erradas. E aí, num dado momento do filme, algo acontece. Se você quiser saber o que acontece, você vai lá assistir o filme. Mas naquele momento, por andar com gente ruim, ele podia ser preso. Mas Deus o livra, ele ora e agradece a Deus pelo livramento e se torna um médico de sucesso. As pessoas que a gente anda, que a gente quer colocar em nossa volta, pode nos levar para caminhos tortuosos, para caminhos ruins, caminhos que no final das contas não valem de nada. A gente tem que ter isso em mente. Deus nos livra de nós mesmos quando a gente quer estar na presença desse tipo de pessoa e não na presença do Senhor. Pessoas que nos trazem para junto do Senhor. O segundo aspecto, a gente vem para uma parábola que parece que pega toda a estrutura do texto, que é essa parábola de Jotão. Essa parábola ela é muito interessante porque parece que todas as árvores boas não queriam ser rei, mas quem quis ser rei foi o tal do espinheiro. Gente, o espinheiro é uma árvore que ela cresce no máximo 1 metro na região do Oriente. 1 metro. E é engraçado quando o espinheiro diz assim: venham todos vocês para aproveitar a minha sombra. Ei, 1 metro não tem muita sombra não. Então, sombra não ia ter. E quando o sol está quente, quando o sol esquenta, quando a temperatura aumenta, sabe qual é a primeira árvore que pega fogo? O espinheiro, porque é seco. Então, quando estava quente, ninguém queria fazer uma plantação e colocar um espinheiro em volta da plantação, porque ele sabia que se esquentasse, o espinheiro ia queimar e ia acabar com a plantação. Então, ninguém queria um espinheiro perto. Mas o tal do espinheiro disse assim: não, venham para junto de mim, aproveitem a minha sombra. E digo mais: se vocês não vierem, eu vou queimar vocês. Que era a prática do espinheiro. O espinheiro era a tal da planta que, quando vinha seca, queimava e queimava toda a floresta. Essa é a realidade. E Abimeleque é como esse espinheiro. Ele não está disposto a abençoar com sombra, ele só quer que as árvores se submetam a ele. Ele é aquele que vai botar fogo. Sabe qual foi o melhor? Não, o melhor não. Sabe qual foi
o fim, né, o uso mais significativo do espinheiro na Bíblia, essa é a expressão melhor, sabe qual foi? Foi a planta que foi usada para construir a cruz de Jesus Cristo. Esse foi o principal uso do espinheiro na Bíblia. A mesma árvore que foi usada para a coroa de espinhos de Jesus Cristo. Essa foi a árvore que diz: eu quero ser rei de Israel. Esse Abimeleque, esse que está disposto só a massacrar, a prejudicar, esse que não está disposto a abençoar o espinheiro, é essa planta que não dá sombra, que não ajuda em nada. E Gideão era assim. A parábola de Jotão foi tão marcante que o que aconteceu lá no final da história? Quando o povo foi e se escondeu na torre, ele queimou o povo vivo. A parábola se cumpriu. Gideão, quando ele vai montar o seu exército, Abimeleque, quando vai montar o seu exército, quem financia é o Senhor Jesus? É o Senhor Deus? É Yahvé? Não, são as peças de prata de Baal. É Baal que financia, porque é Baal que é interessado em prejudicar, Baal que é interessado que o espinheiro floresça, que o espinheiro produza alguma coisa, destruição, morte. O pior é melhor. Essa é a ideia do espinheiro. Ele é financiado e ele não chama gente boa, não. Quem anda com Abimeleque é só vagabundo, né? O texto diz: vadios e vagabundos. Gente que não está disposto a fazer coisa boa, não. Esse é o povo que anda com Abimeleque. Ele sempre, e o espinheiro, ele só faz o mal. Ele queima o povo. Quando ele queima Siquém, que foi o pessoal que ajudou ele vai para outra cidade, sitia a cidade, e aí lá uma mulher joga uma pedra de moinho, né, que é uma pedra arredondada com um furo no meio, lá de cima ela joga. Ô mulher certeira, viu? Isso aí, Deus me livre passar ali na torre da igreja, então... Mas ela jogou e acabou. Gente, você está quase morrendo. Diz que quando a gente morre, um filme passa na nossa cabeça. Você pensa o que você... Mas Abimeleque, o filme que passou é assim: como é que vai lançar o meu filme? Ele se preocupou com a reputação dele. Eu não quero que ninguém diga que uma mulher me matou. Então, me mate, pede para o escudeiro matar. Quem foi que fez algo parecido? Saul, exatamente. São esses espinheiros que estão só preocupados com a sua reputação, com a sua imagem. E onde ele morre? Ele morre com a pedra na cabeça. Onde ele mata seus 70 irmãos? Na pedra. A pedra foi o início e o fim de Abimeleque. Porque ele era como um espinheiro, alguém só disposto a prejudicar, não fazer o bem. Ele só queria subjugar. Ele é um filho de Israel. Ele não é um estrangeiro. Ele é do povo. E ele massacra o seu povo. A gente olha para essa história e fica pensando: e cadê Deus? Cadê Deus? Yahvé não está sendo citado. Baal-berite, onde está Deus? Onde está Deus? Isso foi uma pergunta que eu me fiz. Onde está Deus? Porque Deus parece que está calado o tempo todo na história de Gideão. Meu Deus, de Abimeleque, porque parece que Deus sempre está calado, parece que Deus está ausente, mas Ele não está. O curso dos eventos vai mostrando que Deus está aplicando a sua justiça. Não houve relâmpago, não teve explosão, mas houve justiça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. O julgamento de Deus não é no futuro,
mas Ele também se revela no presente. Às vezes a gente acha que Deus não está fazendo nada, que o curso da história está existindo, e Deus não está fazendo nada, Deus parece estar calado, mas não é isso que acontece. A história de Gideão nos mostra três elementos que precisam ficar na nossa cabeça, 3 aspectos sobre o julgamento de Deus. O julgamento de Deus, ele vem quando ninguém está esperando, ele vem despercebido. Abimeleque, todos os outros não estavam esperando, mas o julgamento veio. Deus envia um Espírito, e aí revela o que está no coração daquelas pessoas, os seus propósitos mais horrendos. O julgamento de Deus, ele vem após um tempo de espera. O tempo passa, 3 anos se passaram, parece que nada acontece. Houve o tempo, mas Deus fez, Deus agiu, o castigo de Deus veio. Todo julgamento de Deus é consequência de pecado. Abimeleque foi desleal, matou seus irmãos, agiu de formas cruéis, e ele foi destruído. Ele foi destruído, porque o julgamento de Deus é consequência do pecado. A gente é chamado para não subestimar Deus. Deus vai agir, Deus faz. Não importa o tempo que passe, Deus está agindo. Quando você estiver praticando suas obras pecaminosas, não pense que Deus está fazendo pouco caso com isso. Quando no seu coração você alimenta o mal, não pense que Deus não está fazendo nada. A história de Abimeleque mostra isso. Depois, a gente tem a sequência de 2 juízes. A gente tem Tolá e depois um outro juiz chamado Jair. E aí a pergunta é: gente, qual foi a função desses 2 juízes seguintes? Libertar. A ação deles foi libertar. Olhe para a sua Bíblia e diga: qual é o povo que está massacrando Israel? Qual é o povo? Qual é o povo? Os juízes são enviados para libertar Israel de si mesmo. Eles libertam e eles salvam Israel de Israel mesmo. O povo precisava de um líder que salvasse eles deles mesmos. E aí, meus irmãos, isso é para a nossa vida. Às vezes a gente precisa ser salvo de nós mesmos. Dentro do nosso coração, alimentamos sentimentos, mágoas, culpas, raiva, ira. E Deus às vezes precisa nos libertar de nós mesmos. Quando eu cheguei no momento de escrever esse sermão, cheguei nessa parte, eu parei de escrever no computador, me ajoelhei na cadeira do escritório e disse: Deus, me salva de mim mesmo, me salva de mim mesmo, porque quantas vezes os pensamentos, os desejos não agradam o Senhor, quantas vezes os nossos pensamentos, as nossas ações não agradam o Senhor, e a gente precisa parar e observar e pedir a Deus que Deus nos livre de nós mesmos. Dentro da sociedade há um discurso que você tem que começar a ouvir mais você mesmo, que você tem que valorizar mais a si, que você tem que ser mais, se ver como mais importante, mais especial. Mas eu e você somos pecadoras e pecadores,
Quem tem que ser maior na nossa vida é o Senhor. A voz que tem que ecoar nos nossos corações é a voz de Deus. Quem tem que ser mais importante não é o seu desejo, a sua vontade, a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Nós não estamos nesse mundo para fazer as nossas vontades, mas fazer a vontade de Deus. Deus nos livra de nós mesmos quando Ele nos liberta das nossas vontades, daquela sensação de ser melhor do que o outro, daquela sensação de achar que só a minha voz é importante, só o que eu acho vale. É bater na mesa e dizer assim: eu sei o que eu faço, só eu tenho a verdade, só eu sei, quando na verdade, a verdadeira verdade está na palavra do Senhor. O certo não é o certo aos nossos olhos, mas é o certo aos olhos do Senhor. Às vezes você está caminhando a sua vida, fazendo tudo aos seus olhos. Olha, eu estou fazendo isso, eu namoro com quem eu quero, eu me relaciono com quem eu quero, eu trabalho do jeito que eu quero. Mas sabe uma coisa interessante dentro da Bíblia? É que o Evangelho, ele não está para transformar o seu momento aqui na igreja. O Evangelho está para transformar a sua vida toda. O Senhor não quer transformar uma parte da sua vida, o Senhor quer libertar toda ela. O Senhor não quer só uma parte da sua vida, ela quer ela toda. Ele quer te libertar de você mesmo. Você não é a pessoa mais importante. Jesus Cristo deve ser a pessoa mais importante na sua vida. Abimeleque achava que ele era importante. Tantos outros acharam que eram importantes. Mas o apóstolo Paulo diz que a vida dele é nada comparado a servir ao Senhor. Quantos heróis do passado não entregaram a sua vida, porque entenderam que a sua vida era pouca coisa diante do serviço ao Senhor. A gente vive dentro de um tempo em que todo mundo está valorizando você. Você tem que ser feliz, você tem que ser ouvido, sua voz é a mais importante. Só que se sua voz não traz os frutos do Espírito, você está falando de você mesma, de você mesmo. Se sua voz, se os seus pensamentos não trazem a luz do Evangelho, você está carregando apenas o que é seu. Só porque alguém tem uma voz, isso não quer dizer que ela deve ser ouvida. A voz, ela é ouvida e ela deve ser absolvida quando essa voz tem mais de Deus. Não é porque é eloquente, é isso ou aquilo, mas porque expressa o Senhor Deus, os mandamentos de Deus. Por isso nós somos chamados a ser homens e mulheres que dia a dia lançam suas vidas e dizem assim: essa minha vida, essa minha existência, ela precisa ser transformada. Deus precisa quebrar esse homem e essa mulher que acha que é alguma coisa. Deus precisa quebrar, Deus precisa libertar. E o nosso objetivo é um dia termos Cristo como parte integral da nossa existência. Que o Senhor nos capacite a viver desse modo. Quero convidar você a ficar de pé e louvar ao Senhor.